bem? Bem-vindos a mais um Território Digital, podcast da Isla. Sou Michael Matos, para quem não me conhece ainda. Toco a parte administrativa e financeira da agência. Junto comigo, meu parceiro de sempre, Bruno Bertuzzi. Bora de novo, vamos mais um. E é isso aí. Hoje temos um convidado especial aí, que a gente se aproximou bastante agora no período de campanha eleitoral. Já tínhamos feito uma campanha juntos e agora de novo. Leonardo Godinho, tudo bem? Tudo bem, pessoal. Obrigado aí pelo convite. Obrigado por terem me convidado a fazer parte aí do Território Digital aí. Conta um pouquinho da tua história aí pro pessoal já te conhecer um pouquinho melhor, como é que tu caiu aí na política, na parte de comunicação. Falar da gente é sempre uma coisa meio complicada, né? Mas, sempre gostei muito de política, acho que na época de adolescente, né? Me envolvia com as questões políticas no município, sou morador de Canoas, né? Então, me apresentar, sou Leonardo Godinho, tenho 40 anos, sou casado com a Simone, pai dos Zagás, eu brinco, né? Porque para publicar nas redes, a gente não usa o nome dos guris, né? Para não expor eles e tal, porque como a gente lida com política, às vezes sobra para a família, né? E aí a minha esposa nunca quis que a gente botasse nomes nos filhos que gerassem apelidos, né? E aí eu acabei usando nas redes, eu uso H1 e H2, e aí o pessoal que conhece brinca, como é que estão os Hs? Como é que ela fica louca. Mas, brincadeira à parte, comecei a me envolver com política, e aí terminei meu segundo grau, tô pensando ainda no que fazer, não saí do segundo grau para a faculdade direto, né? Eu tinha feito um segundo grau técnica em eletrônica, trabalhava na área, e estava ali procurando o que fazer da faculdade, dando uma pesquisada. Aí um dia meu pai disse, abriu uma faculdade de ciência política na UBRA, não quer fazer? Aí eu fui ler o que era o prospecto da faculdade, acabei me inscrevi no vestibular, fui fazer vestibular de ciência política, passei, aí comecei a cursar o curso de ciência política. E aí trabalhava com técnica eletrônica e estava tentando uma oportunidade na política, porque aí tinha uma coisa que não casava com a outra, né? Eu morava sozinho, me financiava pelo técnico, mas queria trabalhar na área, né? Aí comecei com um estágio na Câmara de Vereadores, com um vereador de Porto Alegre. Aí veio o período eleitoral, isso eu estou falando, era 2004, né? Uhum. Veio o período eleitoral, ele resolve ser candidato, depois, acho que 2006... Aí vou trabalhar na campanha, começo entregando panfleto, que era a posição que dava na época para o estagiário, né? E aí vou entregando panfleto, aí depois comecei fazendo visualização de rua, segura faixa, bandeira e tal, e aí fui crescendo, assim, as pessoas foram me enxergando, eu sempre tive uma característica de opinar, assim, então a gente entregava em 2006 um material que parecia um jornal, assim, meio opaco, ruim de dobrar, era uma coisa meio caótica para botar na caixa do correio. Aí localizei o responsável, né? Eu disse assim, não dá para fazer um material menor, né? De melhor retenção e tal. O cara disse, não, mas o que tu entende, né? Tu entrega panfleto? Eu disse, não, faço faculdade de ciência política, né? Então, aí o cara disse, não, mas o que tu tá fazendo entregando panfleto? Eu disse, não, o trabalho que me deram, né? Aí, não, então tem que começar, né? Tem que começar, né? Aí foi. E aí, cara, me passaram para o setor de despacho de material para o interior, aí me tiraram da rua, comecei a despachar material para o interior dessas campanhas, aí depois me convidaram para trabalhar num comitê e assim eu fui indo, até que fui recebendo oportunidades de trabalhar mais focado aí com a política já no bastidor, vamos dizer assim, né? E aí eu recebi uma oportunidade de um grande amigo, chama Henrique Sartori, mora no Mato Grosso do Sul. Ele era presidente da juventude do partidária na época e ele me ofereceu uma oportunidade de estudar na Alemanha comunicação política e planejamento. E aí eu me agarrei na oportunidade, fui para lá. Aí abriu para mim o universo da comunicação pela primeira vez, assim, né? Na faculdade de ciência política a gente via coisas de comunicação, mas muito mais pelo lado da ciência mesmo, da ciência política, né? Aí lá eu tive esse contato, voltei, gostei da parte de comunicação, acabei me formando aí na academia em gestão e ali eu começo a ter mais contato com estratégia, planejamento, comunicação e aí eu fui
buscando me especializar nisso, né? Na parte de estratégia, gestão de campanha, comunicação política. E aí fui sempre trabalhando nessa área, então faz 18, 20 anos que eu trabalho com isso. E em 2022, quando a gente trabalhou naquela nossa primeira experiência juntos, né? Ali foi a primeira oportunidade que eu tive de coordenar uma campanha eleitoral de fato, toda ela, né? Fazer toda a coordenação geral, junto com um grupo, uma equipe, óbvio. E aí para mim foi muito legal, porque eu senti para mim ali um fechamento de ciclo, não um fechamento de ciclo, mas eu tinha passado por todas as áreas da campanha. Então, tinha começado entregando panfleto e estava chegando em 2022 ali com uma coordenação geral. E então começou mal essa coordenação, né? Expectativa de 65 mil e bateu 85, candidato eleito. Não, aí passa no armário. Não, aí é o seguinte, né? A gente... Cara, muito engraçado, né? Porque aí o líder político, esse que conduzia esse processo, ele pedia, né, para fazer o cenário pessimista, o cenário realista e o cenário otimista, né? E o cenário otimista dele era sempre abaixo, claro, né, com uma questão estratégica até para não gerar expectativa no grupo e tal, né? E aí quando a gente sentiu a necessidade de trazer vocês pro processo, né? O João, que é um baita de um parceiro, que é quem coordena a comunicação lá, né? Eles, não, a gente precisa trazer, conheço aqui um pessoal que vai nos resolver essa parte, né, da gestão, da estratégia digital. E aí vocês foram fundamentais, né, nessa chegada, assim. E aí é isso, a gente sempre lida com... Porque tem aí fazendo essa campanha, essa gestão dessa campanha, tu tem em um determinado momento, tu também tem que cuidar com o já ganhou, né? É uma coisa complexa, né? Eleição proporcional, você tem que ir pedindo voto até o último dia, porque, cara, as pessoas não decidiram o voto até 3 dias antes, né? É uma coisa bem surreal, assim. Então, já ganhou e o já perdeu, mata uma campanha. Mata uma campanha, né? Então, tu precisa ter esses números, isso sempre era muito próximo da coordenação, assim, né? Pro resto do time a gente não abria muito a nossa expectativa, né? Mas a nossa campanha tinha muito volume, né? Ela tinha muito volume de campanha digital, de comunicação, de rua, de voluntário. Então é meio óbvio que as pessoas começam a ver o volume, né? E aí começa o fogo amigo, né? Não, vota em mim porque o fulano já está eleito. Vota em mim porque o fulano já está eleito. Aí começa, aí tem que começar a blindar. Tanto é que a gente teve uma reunião, acho que faltando uns 12 dias mais ou menos, a gente teve que reunir todo o time de ponta, que dava ali um grupo grande, reunir e dizer, pessoal, olha só, não tem taça no armário ainda, nós estamos aí fazendo uma campanha para ver se a gente consegue fazer 50 mil votos e tal, até dava uma perspectiva para as pessoas, mas nós temos que ir até o fim. Reta final, vamos acelerar. Não dava para ter folga, né? E aí foi esse estouro, né, que no fim... E aí o trabalho do digital ele vem muito complementar, né? Muito importante, né? Isso. Pois é, a comunicação, bom, tu falou aí há 20 anos trabalhando nessa área, passa por um processo muito grande de transformação, né? Passou já de uns tempos para cá e não estamos falando de muito tempo, né? Se a gente voltar 10 anos e comparar com agora, é absurdamente diferente a forma de fazer, né? Como é que tu vê isso, Godinho, assim, até de como se fazia, o que era mais importante, agora a questão do digital? Obviamente que uma campanha, a estrutura dela, a parte conceitual e a parte assim cara, acaba sendo sempre alguém tentando convencer outra pessoa a votar nela, né? Então é uma lógica de comunicação que não muda, mas os canais, as ferramentas mudaram muito, né? Mudaram muito. A gente inicia fazendo campanha política, para mim, né, no caso, pendurando panfletinho em poste, né? Que hoje nem pode, né? Pintando o muro e colocando cavalete na rua. Então, tu imagina. E aí a gente vai para um universo onde tu tem investimento digital, tu pode chegar regionalizado no bairro, né? Então, muda muita coisa. Eu sempre acredito muito no conteúdo, né? E aí isso para mim não mudou, né? Muda a forma de fazer a política, mas o conteúdo ele tem que ser sempre muito convincente, muito conectado com o eleitor, né? Isso é uma coisa que muda ali os mecanismos, né? Que nem eu falei, sei lá, 20 anos atrás eu botava jornal, né? Agora a gente faz, agora nessa campanha em 2024, a gente pensa materiais recortados, né? Materiais com faca própria.
Eu sempre trabalhei aí para essa experiência da rua, né? Eu sempre disse, sempre quando eu passo uma orientação para a equipe que vai montar o material, eu disse assim, a gente precisa pensar na retenção desse material. Por que as pessoas vão ler isso? Né? Então, tu entrega um material com muito texto, né? As pessoas não vão se atrair. Tu entrega um material diferenciado. Eu lembro que na campanha em 2018 a gente fez um material específico para pets, né? Que a gente para tutores de pets. E aí tinha um desenho, a pessoa da gráfica deu de presente para o candidato um desenho, fez um desenho de um cachorro e a sua tutora e tal, para a criança colorir. Então, assim, a gente chegou nesse nível de detalhamento, né? E aí isso vem vindo, isso no off, aí vem pro digital, a gente também tem que ter especificação da mensagem, ter um direcionamento, né? Então, e quem não se atualizar para isso vai ficar fora, né? E eu acho, em comunicação a gente nunca tem muita certeza, né? Eu pelo menos tento sempre achar, claro, a gente tem caminhos bem desenhados, mas eu sempre digo que o que traz a vitória não é uma coisa, e sim o combo de tudo, né? Então, não é o wind banner que vai te dar a vitória, mas tu precisa ter ele lá na rua. Tá todo mundo fazendo, aí vira aquela poluição louca, né? Mas se tu não tiver com o wind banner na rua e bem localizado, tu não vai ser visto também. Então, tu precisa fazer um bom casamento desse combo de comunicação, assim, né? O digital, aquilo que vai pro off, como é que tu vai fazer teus pontos de visualização. A gente, nessa campanha que a gente conseguiu montar em 2022, a gente conseguiu chegar num nível de detalhamento que a gente sabia que os nossos pontos de entrega de material em ponto de fluxo e os nossos pontos de visualização, eles somavam em torno de 128 mil veículos dia. Então, a gente sabia exatamente o público que a gente estava atingindo para o tamanho da campanha que a gente queria, né? Então, a gente tinha esse nível de detalhamento, né? Que é uma coisa que a gente busca até para tentar mensurar, para depois fazer a planilha e dizer, né? Não, vamos ver aqui na nossa pior projeção é X, né? Na nossa melhor é Y. Mas ainda assim tem uma questão também que uma operação dessa tem um custo que ele é mais elevado, se tu comparar com o digital, por exemplo, né? Claro. E óbvio que é importante também, mas como facilitou até do ponto de vista assim, de ser um processo democrático mesmo, que talvez não precise de tanta grana para tu conseguir impactar pessoas. Né? Se tu vai fazer, por exemplo, uma ação específica lá no bairro X da cidade, normalmente tu botaria uma equipe lá com claro, faixa, distribuir o panfleto, botar nas caixas de correspondência, tu vai né, cobrir aquele bairro. Hoje em dia tu faz lá um impulsionamento com uma pauta específica daquela região e às vezes bota R$100 e tu entrega para aquelas pessoas. Né? Foi até um pouco da estratégia que a gente usou em Alvorada, né? Que a gente também trabalhou junto nessa campanha. Né? A gente sabia que a gente não teria um volume financeiro adequado, ou esperado, ou até mesmo em relação aos adversários que vinham muito bem fichados, né? Então, qual foi a estratégia aí? Porque a gente já tinha fechado com vocês, mas eu já tinha tido a experiência de 2022, de muito êxito. E aí, com o candidato, a gente trabalhou isso, né? A gente, não vamos conseguir colocar tanta gente na rua, então vamos forçar no digital. A gente tinha rodado pesquisa no pré-eleitoral dos mecanismos que as pessoas se informavam, né, na cidade. A gente tinha ali WhatsApp e Instagram despontando, né, como ferramentas de informação que as pessoas buscavam. E aí a gente conseguiu regionalizar a mensagem, conseguimos, com a estratégia que vocês desenharam, impactar bairro por bairro. Então, com certeza, nos trouxe uma economia, vamos dizer assim, né, na nossa campanha. Com certeza o digital ele é muito mais... Tem um prefeito, amigo nosso, que concorreu numa cidade muito pequena, chamada Araricá. E aí eu disse assim, como é que tu tá pensando a tua estratégia, né, de comunicação lá? Ele disse, eu fiz um curso de gestão de tráfego e eu vou operar a ferramenta para fazer gestão de tráfego. O prefeito, né? Prefeito e gestor de tráfego. Prefeito e gestor de tráfego, né? E aí ele ganhou a eleição, né? E aí eu fiquei pensando, cara, uma cidade como Araricá, que é uma cidade pequena, né? Mas a atenção desse candidato para o digital, que ele foi se capacitar, e aí, claro, é muito comum isso em campanhas do interior, né? Que as pessoas, o grupo é pequeno, não tem muito volume de financeiro, e aí ele foi, e aí depois ele contando que ele ia pelo CPE, pelo CEP, conseguia fazer bem para o bairro, eu digo assim, cara,
O cara conseguiu entender. E isso é uma coisa que eu acho que é um exercício que a gente que lida com a parte técnica tem que fazer cada vez mais. É sensibilizar os candidatos, os políticos, de que precisa fazer investimentos em comunicação de maneira sólida, não só no período eleitoral. Tem que fazer isso funcionar como uma engrenagem, né? Até porque vai chegar ali né, se tu faz se tem uma consistência no trabalho de comunicação assim e tá divulgando o teu conteúdo, as ideias que tu acreditas, né, o teu trabalho mesmo, logicamente quando chegar lá na campanha fica muito mais fácil de tu fazer aquele processo mais de pedir o voto mesmo, porque tu já engajou as pessoas, tu já atraiu, tu já tem um relacionamento com esse público, né? Então, para uma campanha proporcional, mais ainda, porque tu precisa de muita gente concorrendo. Pega uma campanha de vereador, por exemplo, mesmo aqui em Porto Alegre, que é uma cidade grande, cara, tem muito candidato, todo mundo conhece um amigo do amigo, o vizinho, o colega. Então, cara, se tu não cria um relacionamento, se tu não tem as pessoas perto de ti ao longo dos 4 anos, digamos, desse ciclo, né? É muito difícil tu chegar ali naqueles 2 meses e construir uma... Não tem como, né? Em 45 dias tu fazer tudo que tem que fazer para puxar o cara para... Tu tem que botar o cara para dentro do funil, tu tem que fazer ele passar por todas as etapas e largar lá. E diferente do marketing comercial, o cara só vai descobrir no dia da eleição se ele converteu de fato aquela venda, né? Vamos dizer assim. Isso. Então é uma coisa complexa mesmo. Quando abre a urna lá, meu Deus, vamos ver quem é que comprou esse produto. Quem comprou esse produto, tu não exatamente. sabe, tu vai medindo ali, tu tem métricas, tu vai sentindo, mas realmente a efetividade do processo de finalizar mesmo é no voto na urna. Então é muito difícil. Né? A gente falou um pouco da campanha que a gente trabalhou juntos, a gente se conheceu em 2022, mas eu queria falar um pouco dessa última campanha de Alvorada agora, que foi uma campanha muito legal de fazer, né? E teve um resultado que foi espetacular, assim. Sim. O Douglas é um amigo nosso do mandato, meu amigo pessoal, então começou conosco há muitos anos. E aí a gente começou o meu papel nessa campanha era mais de apoiá-lo nas decisões estratégicas, né? Então, eu tinha conversas com ele, a gente fazia. E aí a gente começou muito tempo antes. E aí, o nível de detalhamento da estratégia que a gente pensou passou, inclusive, por manter uma candidatura outra de esquerda no páreo. Então, ali a gente tinha o PT, né? Tinha o Douglas pelo PL, e aí tinha um candidato que poderia se lançar pelo PDT, né? E a gente tinha pesquisas na cidade que apontavam que o eleitor, a cidade tinha um quantitativo de eleitores simpatizantes do PT, simpatizantes da direita, vamos dizer assim, simpatizantes da esquerda, e tinha um grupo de eleitor ali que eram simpatizantes centro-esquerda. E aí a gente começou a conversar sobre isso, a gente fez vários exercícios de reflexão, de estratégia, de pesquisa, de análise, e a gente sempre dizia o seguinte: precisamos manter 2 candidatos do campo da esquerda ativos para a gente tentar construir o que na ciência política a gente chama de terceira via. Mas não tem terceira via numa cidade que só tem primeiro turno, né? Então tu precisa te consolidar como a via principal. E aí foi mérito da coordenação local, mérito da agência que construiu a narrativa e posicionou a campanha muito bem posicionada, né? Uhum. E aí a gente largou muito bem, né? E num determinado momento a gente precisou rever a estratégia, revisar essa estratégia. Então isso é uma coisa também que tem uma frase do exército canadense, né, que diz que se houver divergência entre o mapa e o terreno, fica sempre com o terreno, né? Não é porque tá no mapa que tem um açude que tu vai te jogar na areia e sair nadando, né? Então não é porque tu desenhou a estratégia de um jeito, né, que tu vai ter que seguir daquele jeito, vai te matar, né? Então a gente tinha ali desenhado que a Estela era a nossa adversária e a gente inicia a campanha com a Estela como nossa adversária. E aquela candidatura de esquerda que a gente até fomentou de alguma forma no bastidor, fomentou que, tipo, dizia até para o candidato, né, que por vezes tentou que a gente fosse com ele.
A gente dizia que não era o nosso estilo, não era a nossa cara, né? Então, o cara se lançou candidato e a gente, no bastidor, a gente disse, bom, também ótimo, porque vai dividir o voto da esquerda. Num determinado momento, esse candidato ele começa a se viabilizar como o candidato da alternativa, porque isso era uma coisa que a agência tinha lido muito bem, a gente tinha lido nas pesquisas, o alvoradense queria uma alternativa, queria uma mudança. Tinha 30 anos das mesmas pessoas governando a cidade, dos mesmos grupos políticos. O alvoradense tinha esperança. E aí eu lembro que a gente foi para uma última reunião para consolidar a narrativa e o discurso que a gente faria na eleição. E eu trouxe o exemplo do Milei. Tem um documentário que foi feito por um argentino, um documentário excelente sobre os bastidores da eleição. E o quanto a necessária mudança pulsava no argentino, que os mais jovens pegaram os mais velhos, não, vai votar comigo hoje lá, porque nós vamos ter que votar nesse cara, porque esse cara vai ser a nossa esperança, né? E eu disse, guardado as proporções, a gente podia replicar com a figura do candidato da direita essa mudança para a Alvorada. E aí, num determinado momento, esse candidato, então, da esquerda, esse segundo candidato, começou a se viabilizar. E começou a se viabilizar como? Muitas vezes no digital e até no off, porque teve um dia que eu fiz um exercício de andar 1 hora na cidade, andei por toda a cidade durante 1 hora. E aí tu via ele melhor localizado, a campanha na rua mais presente. Aí foi aquela reunião, né, que a gente conversou. Quando a gente vai para aquela reunião, a gente já tinha falado que a rede dele era boa. A gente vai pra reunião, um monte de wind banner até a gente chegar ali no comitê. Perder, né? Cara, vamos pra essa reunião aí, mas é o seguinte, tá complicado. Acho que dá, cara. Acho que não dá. Acho que não vai dar. Acho que não vai dar. E a gente provocando pra produzir mais. Não, e a reunião, ela surge da coisa do... E aí tem isso, né? Como a área técnica, ela tem que ter ouvidos pro candidato. É um jogo, né? Tu precisa ouvir o candidato, porque ele tem o feeling, ele tá na rua, ele tá ouvindo as pessoas, ele é o nome dele ali, né? Ele é o produto. Ele é o produto. E aí também tem que ter uma relação de confiança do candidato com a equipe, que, tipo assim, tá, por esse caminho também não dá, vamos pro outro, vamos por... Então também tem que ter essa relação. E aí a reunião surge de uma reunião minha e dele, e eles dizendo assim, nós vamos perder. Se continuar desse jeito, o resultado vai ser o que a gente não quer. A gente precisa mudar. Vamos botar todo mundo na mesa. E aí é que eu digo para ele, né? Eu acho que a gente precisa virar um pouco da nossa artilharia para esse candidato aqui, porque a gente precisa, né, mostrar para esse eleitor que está com o cara lá que a gente é a alternativa, né? Então, estrategicamente, a gente deu uma mudada um pouco no enfoque, né? De não deixar tudo concentrado só na oposição à Estela. E aí a gente... Que estava na frente nas pesquisas. A gente começa a mirar um pouco no Schumacher. E aí a gente... Justamente por ser uma eleição de um turno só, né? De um turno só. Se fosse 2 turnos, naturalmente continuaria falando com a Estela e cuidando para não perder, para não ficar em terceiro, né? Mas polarizando com a Estela, buscando a polarização e deixando... Exato. Deixar outra alternativa correr solta. Né? E aí a gente vai para aquela reunião, a gente mexe essencialmente no digital, né? Que aí a gente conversa, refaz ali a estratégia e consegue reorganizar aquilo. Os guris reorganizam localmente a logística da presença na rua, muda-se o formato da presença na rua, então teve as duas coisas. A gente vinha lendo pesquisa, e aquela pesquisa, 2 dias antes daquela reunião, ela dizia que as pessoas não enxergavam a vitória conosco, né? E eu disse, cara, a sensação de vitória vem das pessoas enxergarem. E é um fator determinante, assim, né? Até numa decisão de voto na reta final, claro. Assim, o sentimento de vitória faz a pessoa votar naquele cara e faz o outro mudar de voto. Claro. Então ele é um ingrediente assim, de reta final que ele é fundamental, tu tá com ele forte, né? Então a gente... E aí assim, E aí foi pensado uma série de novos roteiros por parte da agência. A agência comprou a ideia, né, de fazer esse ajuste na estratégia, né? E aí a gente acabou... E aí na última semana a gente entra... Na última semana não, acho que faltando uns 14 dias mais ou menos, vem um primeiro vídeo da Estela atacando
a nossa candidatura com uma peça que falava muito com um perfil do eleitor, que era o perfil que acreditava que o Douglas era inexperiente, né? E aí a gente responde essa peça. Ali eu disse, se ela tá mirando em nós chegamos perto dela. É isso aí. E aí ali a gente responde dizendo o seguinte, não, tenho experiência, já fiz tal coisa, já passei em tal cidade, botei refeição lá, o refeitório popular de pé, o restaurante popular e tal. Fiz, quando passei em Porto Alegre, fiz. E aí a gente desmistifica a coisa do inexperiente, né? E bota na rede, responde a ela ainda, dá uma elevada no tom, porque eu acho que tem um pouco isso também, assim. Eu sempre brincava, né? Eu disse, cara, tem um determinado momento da campanha, em algumas cidades, tem as suas peculiaridades, né? Eu disse, cara, agora nós vamos ter que ir para trocação de soco, né? Vai ter que ser, nós vamos ter que... E aí a gente responde, a gente vai muito bem na rede com a resposta, a gente viraliza isso nos grupos da cidade, WhatsApp e tal. E aí passam uns 2 ou 3 dias... Só um parênteses, esse é um ponto importante também. Quando tu sente que aquele conteúdo da rede começou a circular no WhatsApp também e aquilo meio que perde o controle, no bom sentido de perder o controle... Aí é golaço. Aí tu já vê que é o seguinte, cara, olha, pô, tá rodando no WhatsApp. Quando tu vê aquele altamente grupo, encaminhado. Caminhado com frequência. Aí, cara, tu recebe lá no grupo do futebol um negócio que, dever cumprido. É a sensação. É isso. Aí passa-se 3 dias, o Schumacher ataca a gente. Aí eu digo, nós estamos incomodando. Agora nós embolamos o meio de campo. E aí foi isso, cara. E a coordenação local tocando a estratégia, o candidato empenhadíssimo, né? E aí isso também é uma coisa, porque eleição tu ganha na rua, né? Também, né? Ouvindo as pessoas. Então ele contou, porque aí eu, como fico no bastidor, pouco vou pra rua para acompanhar, assim, as coisas, né? E aí, ele, depois, nós conversando, né? Ele disse assim, teve um dos dias que o pessoal preparou para ele fazer uma caminhada em cima do caminhão. E aí ele disse, não, eu vou embaixo. Eu quero ir com as pessoas. Né? Então, ele não foi, o caminhão foi do lado. Sim. Aí foi um dia que gerou mais tumulto, quase deu ali um encontro com a equipe da Estela, que até teve um outro agente político que ajudou a turma do deixa disso, né? Porque a militância é dose, né? Sim. E aí tu vê, né, a percepção do candidato, de novo, né? Com aquela coisa do... Não, eu vou com o povo, né? Que é um pouco do que o Melo, né? Tem muito, assim, natural, né? Claro. E aí o Douglas também tem esse perfil. E eu acho um outro ponto importante né, dessa reta final também que a gente percebeu, assim, na rede, no movimento de rede, além dessa troca de argumentação ali na política e tal, eu acho que teve um vídeo na reta final, que foi o vídeo do shopping, onde se bateu muito na questão do shopping Alvorada, que não saiu do papel, que é uma pauta histórica da cidade, que mexe até com o orgulho do alvoradense de ter o shopping. E aí também a estratégia, a inteligência de colocar uma pauta que dialoga com as pessoas, assim, para além da política. Lógico que a discussão política é importante e ela pega. Mas tem um cara lá que ele não tá afim de ver a Estela trocando. Mas ele tendo um... Bom, olha que esse cara tá dizendo que ele vai abrir o shopping na cidade, ele vai trazer desenvolvimento, ele vai gerar emprego, ele vai mudar a cidade. Então tu causa um sentimento diferente naquela pessoa que não tá ligada na política. Feeling puro do candidato. E esse vídeo ele foi um dos mais impactantes. E como métrica lá, claro, a gente também reforçou o tráfego nele ali e tal, mas ele por si só já deu um baita resultado, um alcance muito bom. E a gente sentiu, essa pauta que realmente ela conecta com o eleitor. E logo em seguida ele vai para o debate e gera 2 cortes desse assunto, reforça. Isso. Ele viu, claro, tinha a gente tinha essa capacidade, porque a gente tinha interlocução com o grupo, nós tínhamos a percepção de que as pessoas queriam isso, então a gente tinha como... A narrativa era nossa, né? Só nós poderíamos falar daquilo, né? Isso também era uma coisa que... A Estela vinha com a coisa do trem para Alvorada, eu digo, meu Deus do céu, né? Aí nós vínhamos acompanhando, eu pensei, a mulher não fez o DIC quando teve prefeita, trazer um trem para Alvorada, né? Então, assim, o metrô em Porto Alegre não saiu. Exato, e aí o alvoradense, né, fica esse troço, não, como assim, um trem? Ele não compra, né? Não compra, é um troço muito... E aí a coisa do shopping é real, né? Tá lá,
Só falta acabar. E aí não acaba por quê? Porque foi perseguido, mataram na burocracia e tal. E aí o que o cara foi? Foi adjunto no desenvolvimento econômico. Ele sabia como fazer. Então, não, vamos desburocratizar esse processo, vamos terminar o shopping. Então a narrativa parava em pé. E por quê? Porque era verdadeira, né? Acho que isso é uma grande coisa da comunicação, né? Tu sempre trabalhar com a verdade. E não adianta se apropriar de uma pauta que não é tua, que não casa com aquelas ideias que tu defende, não vai fazer sentido. Numa outra candidatura não faria o sentido que fez, como foi no do Douglas, né? E aí o shopping, ele trazia tudo, como tu falaste, né? Ele trazia tudo. Ele trazia a coisa do lazer, ele trazia a coisa do desenvolvimento, da empregabilidade, ele trazia até a coisa da autoestima mesmo. Importantíssimo. Isso, e era uma coisa da autoestima do alvoradense, a gente sempre via, assim, nos grupos de quali que a gente fez, as pessoas queriam ser alvoradenses. Elas querem ser alvoradenses, elas não querem sair da cidade, elas querem ficar na cidade, sabe? Tem orgulho de morar ali e tal. Claro, algumas pessoas assim, é ruim por causa da insegurança e tal. Tem isso, mas as pessoas sentia no fim das contas que as pessoas gostavam dali, que precisavam de uma esperança. É um sentimento de pertencimento ali, né? Porque o cara tá ali, o cara nasceu ali, ele pode até achar que tem um monte de coisa errada, mas, cara, eu nasci aqui, me criei aqui, tu tem um vínculo afetivo, né? Isso aqui é o meu lugar, então tu quer que... Cara, eu quero ter o orgulho de poder dizer que minha cidade está melhorando, que ela está desenvolvendo, isso faz muita diferença. E a gente... Isso inicialmente na estratégia não estava pensado, isso foi uma coisa agregada. E inicialmente tinha sido pensado uma presença maior até de conteúdos de direita, e que com o tempo a gente foi dando uma amenizada, né? Mantivemos a essência dele, mas a gente tira um pouco do verde e amarelo para deixar um pouco mais a cara da direita que o Douglas representa, né? Que é uma direita com diálogo, tranquilo. E aí a gente também foi trazendo a disputa, vamos dizer assim, né, para uma direita e bem posicionada no pleito, né, numa cidade que era bem dividida, né, meio a meio. E assim, a campanha que menos tem ideologia envolvida é a campanha municipal, eu acho, porque as pessoas elas até se permitem votar num candidato que de repente não traduz ali aquele lado, né, desse Grenal de esquerda, que mais representa ela, mas se ela vê naquele candidato um cara comprometido, com boas ideias, que vai fazer diferente, ela deixa de lado um pouco isso do campo político mais ideológico e nacional até, né, Lula, Bolsonaro, enfim, para apostar num cara que bom, esse cara vai fazer pela minha cidade. Esse cara vai... Porque são pautas muito locais, pautas muito do teu dia a dia. Entre a ideologia e o poste de luz funcionando na frente da tua casa, é o poste de luz. Entre a ideologia e o ônibus passando no horário, é o ônibus, sabe? Então, essas coisas... Eu até acho que o eleitor se movimenta de alguma forma por uma opinião política ou por um viés político, eu acredito nisso. Mas trazer essa nacionalização para o debate local é que eu acho que não funciona, sabe? Eu sou apoiado pelo Bolsonaro, eu sou apoiado pelo Lula. Não, as pesquisas dizem que não, né? Não é nem o nem achômetro, né? Isso, fato. A gente olha a pesquisa e diz, cara, porque a gente pesquisava, né? Tá, e se ele for apoiado pelo Lula, ela pelo Lula, ele pelo Bolsonaro. Aí tinha ali 38% de pessoas dizendo, cara, pra mim tanto faz. Tanto faz. E às vezes assim, o impacto negativo é maior que o impacto positivo. Ou seja, tu fica ali... Em Porto Alegre eu me lembro que era mais ou menos esse o número, 60% que diz que não faz diferença, 21% que impacta negativamente e 18% que impacta positivamente. Então, o impacto negativo é maior. Tanto que a gente usou muito pouco, né, Bolsonaro? Não, eu usava muito mais usamos na timeline uma vez, né, e depois foi direcionado. E a gente tinha essa coisa, né, o bolsonarista, no caso, no pleito ali, era o Douglas, né? Não tinha como a Estela se dizer, nem o Schumacher, né, que teve com a Estela. Então, assim, éramos nós, né? Naquele pleito ali, né? Então, e também não precisa ficar esfregando isso na cara do eleitor, porque eu estou atrás dos outros eleitores que... indiferente, né? Então, eu preciso... Campanha majoritária, eu preciso ganhar com a maioria, né? Então, é isso. 50% mais um. Exato. Né? Então, eu preciso organizar a estratégia sem paixões, né? Porque campanha a gente faz organizando ela para o eleitor, né? Mas tem um ponto também que, assim, às vezes tu precisa também ter um pouco desse conteúdo e aí é importante trabalhar com estratégia.
mais voltado para o militante. O cara lá que é o, né, Sim, que é o ativista. Defensor, o ativista dele lá, que é o fã do Bolsonaro, que é um cara ele precisa também ser abastecido de conteúdos assim, mas esse conteúdo não necessariamente precisa estar numa linha de frente da campanha, assim, que, né, de força de tráfego, de jogar para um material mais específico, mas tu tem que atender esse cara. Por isso que a gente trabalha também, e na do Melo aqui em Porto Alegre foi assim, bom, tu entende alguns públicos estratégicos que tu precisa dialogar com eles muito bem para tu ter resultado, e a rede te permite isso, e um deles é a militância. Sim. Então o militante vai ter que receber lá um conteúdo mais posicionado, uma foto do Douglas com a direita, porque esse cara vai jogar no grupo, vai passar, e enfim, então... Mas essa é a grande vantagem do digital, né? Essa é a grande vantagem de tu poder lidar com a estratégia, e estratégia localizada para isso, porque se eu vou fazer um material específico, às vezes é muito caro e eu não consigo segmentar tanto na rua, entregando num ponto de ônibus, por exemplo, um ponto de fluxo alto para me dar vazão. Então eu preciso ali entregar um material que fale as pautas macro da cidade, né? E eu vou deixar a comunicação dirigida, então, e focada mais com os canais digitais, né? Então essa foi a grande sacada. E aí, quando a Bruna desenhou ali os públicos para nós, desenhou perfeitamente, né? E aí foi depois, naquele dia da reunião, ela apresentou ali que já estava começando uma divisão por bairro, específicos por bairro, né? Então acho que o digital vem para isso, né? Para te facilitar essa tua tática, como tu vai botar a estratégia. E tu imagina, né? Estamos falando de Alvorada, que é uma cidade menor, eu acho que tem aqui 100 mil eleitores ali, então é um universo muito pequeno. E mesmo assim é possível tu fazer uma estratégia regionalizada numa cidade que não é grande, porque tu consegue, né, mapear ali no bairro, colocar o raio de 1 quilômetro para chegar, e tu trata de uma pauta específica daquela região, então tu sabe lá, na região que depende do dia, que ficou mais alagado, tu fala diretamente com aquele pessoal. Foi o que a gente acabou fazendo. Exatamente. Isso. E mesmo que não seja assim, às vezes não precisa ser... Claro, se tu consegue nesse nível de detalhamento chegar lá no problema da rua, do cara, né, do bairro mesmo, mas só de ser uma pauta que mais ou menos ela fale um pouco mais, se naquele um bairro mais distante aquela comunidade tem uma dificuldade de chegar no ponto de ônibus, por exemplo, conversa sobre isso com ela, porque vai fazer muito mais sentido que tu falar sobre o asfaltamento da avenida principal, entendeu? Aquela dor é mais forte, né? Isso. Então, quando tu consegue ter uma estratégia de conectar assim, isso é... E o digital permite tu fazer tudo isso ao mesmo tempo, tu mudar, tu medir, tu ver o impacto. Às vezes uma pauta que tu acha que vai ter um impacto legal e vai repercutir bem naquela região, por exemplo, ela não dá o resultado esperado, e tu já recalcula a rota na hora, não. Aqui não funcionou, te dá até outros insights para que tu possa rever posicionamento, rever o peso naquela proposta. Então, é muita informação que tu tem, né? A campanha agora do Donald Trump, né, ele usou um programa da Northwestern, acho que é da universidade de lá, que os caras davam um nível de detalhamento e da migração entre as pessoas nos estados, como é que o eleitor tinha migrado, e ele foi num nível de detalhamento, ele sabia cor, sexo, tudo, e ele foi fazendo um nível de direcionamento da campanha que levou para o resultado que levou, né? Eu acho que no Brasil a gente carece um pouco desse profissionalismo na administração das campanhas, sabe? Na gestão das campanhas, assim. Eu vejo que muitos profissionais, não, é um pouco isso, eu quero falar disso. E às vezes o candidato, por falar o que quer, né, paga por... Claro, e tu pega uma eleição americana, por exemplo, que vários estados ali que deu 51, 49, né, para os democratas na eleição anterior, nessa deu 52. Então é muito pequeno. Então se tu não for nesse nível de detalhe, entender exatamente, tu não consegue ter uma mensagem macro que vai fazer essa viradinha pontual com a peculiaridade de cada estado. Quase que são vários países dentro daquele país, né? Então... Não, é bem interessante. Eu gosto muito dessa coisa dos dados, de enxergar as coisas. Eu trabalho muito com pesquisa, gosto mesmo. E de Alvorada, acho que a gente conseguiu... Foi o bom exemplo assim, de como a gente conseguiu trabalhar bem dados, pesquisa, estratégia. Tanto é que acho que foi quarta ou quinta-feira, eu disse, nós vamos ganhar.
E aí, acho que aí quebra um pouco aquela coisa de, não, o interior é diferente, ou cidade pequena é diferente, o que vale é a rua, é a conversa, é o líder. Cara, também, claro. Mas não é porque ele é um campo menor, né, um universo menor de eleitor, que tu não vai usar a tecnologia, usar o digital. As pessoas estão no WhatsApp, as pessoas estão nas redes sociais. Cara, tu tem que usar isso. E aí, acho que vai quebrando um pouco, claro, cada vez mais. Né? Política, com certeza, é contato, né? Mas esse contato ele vai ser pessoal, vai ser digital, ele tem que ser feito, né? E tu consegue hoje mensurar o quanto que se pega a parte tanto de envolvimento quanto de investimento do digital pro off? Teria como... Tu conseguiria... Não consigo hoje, assim... A gente trabalha da parte orçamentária, eu procuro reservar um valor para o digital e eu procuro deixar isso fixo, né? Fixo que eu digo assim, eu preciso de no mínimo X, né? Porque senão é isso. Aí ele começa a pegar do digital e botar no off porque ele quer ver gente na rua. Então isso é um equilíbrio que precisa ser feito, né? Mas a campanha na rua ela é muito cara. Né? Pessoas, divulgadores, o pessoal que entrega panfleto, o pessoal que vai para sinaleira, o pessoal que vai fazer visualização com bandeira, é muito caro, né? Pagar pessoas. Então é claro que a campanha na rua ela consome ali 70% do orçamento da campanha, sem sombra de dúvida. 70% na rua, 30% na rua, no... 30% para tu organizar o resto, né, que não é tudo comunicação. Então tem isso, né? Sim. Em 22 ali a gente reservou 10% do orçamento para fazer o digital, né? Acho que a gente foi no limite do pouco. Agora em Alvorada a gente reservou um pouco mais. Algumas campanhas em Porto Alegre a gente orientou que reservasse em torno de 12%, 14%, né? Eu acho que o caminho vai ser aumentar esse budget aí com tranquilidade, porque é isso, né? Tu precisa de boas empresas que façam essa gestão, isso tem um custo, essa expertise, né? E tu ainda tem que botar o valor na ferramenta lá que vai fazer, e aí, fazer o bom uso disso, né? A gente tem um excelente grupo de comunicação coordenado lá pelo João, tem muita estratégia nisso, né? Mas identifica bem os nossos públicos, sabe bem os nossos conteúdos, isso facilita, né? Mas igual a gente precisa investir. Agora para 26 eu estou prevendo aí algo em torno de 15%, 18%. Se a gente fosse pegar uma outra campanha que a gente fez do Osmar Terra, né? A gente fez 2 campanhas para ele como deputado federal. Na primeira, ele também teve um investimento mais baixo, né? Baixo para... E aí na segunda, o candidato mesmo já se deu conta que ele não precisava ir viajar, ter equipe tanto, de né? rua, Porque né? Caramba, né? Cara anda, né? Mas Em algumas cidades ele falou que ele ia, em outras campanhas ele nem precisou ir, só foi através do... Lógico, como tu comentou mesmo com o Rodrigo mesmo, que teve né, votos em cidades que o candidato não passou pela cidade, mas no digital chegou, né? Então... Isso. E a gente tinha um time, na campanha, a gente chegou a ter um time de interação, o time de comunicação era grande na reta final, né? Então a gente tinha uma série de pessoas fazendo interação, fazendo conversão, fazendo toda essa parte. Porque é necessário, né, Gonito? A gente está falando de comunicação, tu te comunicar com as pessoas não é tu entregar uma mensagem. Se ela responder, tu trocar também, é tu criar um relacionamento. É isso que vai amarrar a pessoa e realmente converter ela lá pro voto no dia da eleição. Então tem que ter essa base de conexão, de interação e que ajuda no alcance também. Ele impulsiona o algoritmo, né? Eu acho que a grande mudança mais moderna, assim, não é bem moderna porque já tem mais uns anos, mas é que a comunicação política digital trouxe essa capacidade de interação, né? E aí eu acho que os políticos que só falam, eles vão acabar ficando pelo caminho, porque tem muito isso, né? O político gosta de falar, mas não gosta de interagir, né? Às vezes até tomar um contraponto, né? No eleitor, não gostei da tua ideia, tu tem que estar aberto para isso, né?
E na campanha acontece muito, né? Porque tu tá falando sobre muitos temas, tá dando a tua percepção sobre várias coisas, e aí às vezes tu toma uma luz alta do eleitor, né? E tu tem que dizer, mas o que houve? Às vezes é um super fã, e assim tu vai ter que ir medindo. Mas é isso, né? Tu agrada alguns, desagrada outros. Mas é um desafio. Eu tenho tentado trabalhar, acho que eu falei um pouco já com você sobre isso, né? O conceito de atendimento ao cliente, sabe? Como se fosse uma coisa, de fato, um saque, sabe? Pra gente ter essa coisa do cara bateu no gabinete fisicamente ou te mandou um WhatsApp pro mandato, ele precisa ter essa resposta atendida, ele precisa ter essa compreensão de que ele foi olhado, ouvido, né, respondido e tudo mais. Então, ter de fato esse relacionamento com o eleitor ali, que é um cliente. Até né? porque dali 2 anos, 3 anos, 2 anos, 1 ano, tu vai lá pedir para ele votar em ti, pra apoiar. Aí quando ele bate na tua porta para pedir alguma coisa ou simplesmente para trazer uma opinião, aí tu não ouve e não dá um retorno. Então fica como se só o eleitor fizesse a parte dele, né? Pô, na hora que eu como candidato tenho que fazer, eu não faço. Então é fundamental. Indo para a rua, que, né, agora a gente, né, teve a campanha e os finais de semana os parques eram coordenados pelo time da Liberdade. E aí eu gosto da rua, já não é mais a minha atividade, mas eu gosto de estar na rua porque eu gosto de ouvir as pessoas. Aí tô lá, o pessoal chegou cedo, então lá o pessoal montou o gazebo, aí eram os primeiros dias da campanha, assim, aí já passou alguém correndo assim, começou, voltaram, passam desaparecidos, já voltaram. E a gente tem uma prática de, a cada 15, 20 dias, fora do período eleitoral, voltar para os parques e praças para fazer uma mateada da Liberdade, que a gente chama. E aí conversar com as pessoas, porque é isso, tu encontra o cara vai te dizer, aí, porque tem gente que vai só no off, né? Vai lá e te fala, quer falar pessoalmente, não quer mandar um WhatsApp. Não gostei da tua posição referente a tal assunto. Esperava ouvir isso de ti. Esperava ouvir isso de ti. Por que tu não cobra o STF, né? Não, tá bem, mas é que, né? Sou deputado estadual. Aí começa, né? Tu tem que ir. Muitas vezes tem uma coisa também que eu acho que é um pouco da ânsia do político, né? De ter resposta para tudo. Às vezes a resposta até é um não, né? Tipo assim, não cabe a mim, né? Isso não é da minha alçada, né? Eu posso daqui a pouco encaminhar um ofício para um outro que possa ter ingerência nisso, mas dá uma resposta pro cidadão ali, né? Não deixar ele sem resposta, né? Então isso é uma coisa que precisa ter, né? E os políticos precisam se acostumar com isso. Olha isso, acho que agora, saindo até tanto da comunicação, assim, tu como, né, um cara com formação política, assim, como é que tu vê a política hoje, de uma maneira geral, assim, um país que está há algum tempo polarizado, onde as pessoas, claro, isso já se fala há muito tempo, né, que não tem mais gosto pela política, e inclusive esse fenômeno gera, né, um Pablo Marçal, gera pessoas assim de fora da política aparecendo como solução dentro da política. Como é que tu enxerga esse cenário? Como é que tu vê a política hoje no Brasil? Assim? Cara, eu até uma questão pessoal minha, né? Eu tenho eu sou um liberal, né? Do ponto de vista ideológico, de convicção, né? E isso me permite ter trânsito sou de direita, mas ter trânsito com o espectro político que pensa o contraditório, né? Então, assim, eu não entendo em que momento a gente perdeu essa capacidade de interlocução, né? Eu não sei mesmo como é que isso foi agudizando para os dois lados, né? Isso foi ficando muito, muito polarizado. E, bom, a gente precisa encontrar aí um caminho que preserve, eu acho que todas aquelas bandeiras que a gente tem, né, a direita em si, cara, por que não a esquerda defender o lado dela? Eu acho que a gente tem visões distintas, eu tenho amigos muito próximos, né, que são de um campo oposto ao meu, né, e eu consigo perceber que eles querem resolver os problemas da sociedade tanto quanto eu. Só que querem resolver por um outro lado, de uma outra forma. Né? Eu acho tudo bem. E tá tudo bem. Né? Eu acho que assim, bom, se tu acelerar
para cercear minha liberdade, eu vou gritar, né? Acho que é esse o conceito que eu sempre carrego, é o que eu ensino para os meus filhos, é o que a gente tem em casa, assim. Então, a gente precisa caminhar para um lugar onde a gente tenha respeitado ambos os espectros, né? Eu acho que a gente tem ali um... Eu não entro muito nesse porque como eu estudei muito tempo a ciência política, como eu me aprofundo nisso por uma questão de gosto, eu compreendo também que algumas narrativas que são trazidas principalmente pelo mainstream, assim, acabam querendo empurrar determinados players para um lado ou para o outro, né? E isso a gente vê assim através da imprensa, através de uma série de coisas. Então, vamos puxar uma polêmica aqui, né? Se tu digitar no Google agora Lula pandemia, tá? Digita aí, tu vai ver. Vai vir pede imagens. Vai vir uma série de imagens dele de máscara, usando a máscara, fazendo isolamento, usando a máscara direitinho, tudo certo. Agora digita Bolsonaro pandemia, ele é retratado sempre com a máscara nos olhos, ou sem máscara, ou com a máscara torta, ou com... Então foi sendo construído uma imagem, né, de que, bom, era o anti-máscara. Claro que contribui porque o agente político muitas vezes disse, não tem que usar máscara, mas ele usava às vezes. Então por que não retratá-lo publicamente usando a máscara corretamente, né? Então, como os agentes da grande mídia foram retratando cada um, foi posicionando Vai também. quem tá ligando aqui. O Douglas, mano. Não, Acho que ele ouviu que a gente tava falando Atende dele o aqui. prefeito. Acho que ele tava querendo se defender aqui. Não, foi bem assim. Ó, a gente se encontra hoje lá na agência depois, mais tarde. Né? Brincadeira, atrapalhou até o raciocínio aqui do... Então, eu acho que a gente precisa limpar esse campo, né? E eu acho que isso às vezes é cavado. Eu acho que, por exemplo, assim, eu não tô aqui defendendo A ou B. Tem uma tese, uma teoria, né? Na verdade, chama janela de Overton, né? Que a gente chama de janela do discurso, né? Ali durante a pandemia, por exemplo, para ficar ainda nesse tema, durante a pandemia a gente tinha uma janela de oportunidade de discurso que era um espaço de discurso que a sociedade estava disposta a ouvir. E o que era? Era vacina no braço, e o Melo leu muito bem isso, né? Vacina no braço e abre o comércio, né? Mas tu não tinha muito espaço para discursar sobre outras coisas, sabe? Não vacinação ou não, cloroquina. Então, quando tu entrava nesse debate, tu dava fora da janela de Overton, que a gente chama, né? E a sociedade não estava disposta a ouvir isso. E aí, em política, em campanha eleitoral, se tu entra tentando forçar um assunto, tu acaba perdendo tração pro teu eleitor ou para os teus objetivos eleitorais, né? Então é como a coisa da Estela em Alvorada, né? Falando do trem. E aí o cidadão queria ouvir do shopping, né? E aí eles vão errando. Então eu acho que a política ela tem isso, né? Essas janelas de discurso que os políticos têm que se encaixar, né? Que não agrida também os ouvidos da sociedade, que eu acho que cada um tem que ser verdadeiro, falar o que pensa, de fato. Eu sou um defensor, né, de que as pessoas sejam livres para falar o que querem e as pessoas avaliarem, né? Mas eu acho que existe um espaço ainda na política para que a gente possa convergir com algumas ideias. Na Alemanha, trazendo aqui um exemplo, né, que eu tive, lá, direita ou esquerda ganhando, algumas pautas de ambos são representadas pelo governo ganhador, porque eles conseguem convergir melhor, né, no campo das ideias, né? Um amigo esses dias teve, acho que no México, no Peru, mandou uma foto, né? E aí uma foto de uma universidade da Europa, e aí tava lá a data de 1538, alguma coisa assim. Eu digo, cara, o cara tem de universidade o que a gente tem de Brasil, né? Então é claro que é uma sociedade mais organizada do ponto de vista do pensamento, né? Então, como é que a gente chega lá? Acho que é conversando, exercendo esse nosso diálogo. Eu sempre que sentei numa mesa para conversar com um churrasco, alguma coisa assim, com pessoas que são de esquerda, todas elas entenderam a minha posição e eu sempre entendi a posição delas
E eu acho que tá tudo bem, assim. Às vezes a gente sai um pouco mais sensibilizado para alguma coisa, né? Cara, como minha esposa não tem, né? Não encontra consenso para tudo, né? Exato. Imagina, aí... Mas esse acho que é uma característica também da sociedade atual, assim, muito também em função da internet, do digital. É esse ponto que nos ajuda a segmentar, a entregar para o público certo, ela também te leva para um lado de receber só conteúdos que vão ao encontro daquilo que tu pensa. Existe uma dificuldade de lidar com o contraditório e como tu é impactado pelo algoritmo com assuntos que são muito relacionados com aquilo que tu pensa, pesquisa, com teus hábitos no digital, tu acaba ficando numa bolha, vamos dizer assim, onde tu entende que, bom, todo mundo pensa que nem eu. E aí tu não consegue ter a capacidade de ouvir o Maicon pensando diferente aqui do meu lado. Não, mas só um pouquinho, eu pesquiso. Todo mundo na minha rede tá falando isso. Mas eu joguei na pesquisa, eu recebi tal coisa, eu vi o... Porque daí tu começa a receber, tu defende algumas pautas, recebe lá o conteúdo do deputado discursando a favor daquilo, do influencer que também... Então tu é bombardeado por aquilo, porque... E acho que aí não tem nem interesse, é que o algoritmo, né, as ferramentas querem que tu fique ali, elas te entregam conteúdo que tu vai, que vão te reter mais ali, vão ficar com a tua atenção. Então isso causa, eu acho que é um mal. Tanto que eu procuro seguir assim, ou tentar ter contato na rede com pessoas que pensam diferente, até para conseguir desenvolver esse raciocínio assim de refletir, pensar, nem que seja para reforçar o que eu penso ou rever algum ponto. Mas a sociedade carece disso, assim. Eu tenho um exercício que eu faço comigo, que é eu sempre dedico 20% das minhas leituras para leituras do campo ideológico oposto ao meu. Então aí, às vezes, cato um livro lá de um autor bem de esquerda, ou enfim, que traz uma reflexão sobre alguma coisa, e eu leio. Às vezes, minha esposa diz, por que tu faz isso? Porque às vezes eu fico irritado, né? Porque tem umas coisas que não tem... Mas, enfim, eu faço a leitura justamente para isso, para entender como é que é o pensamento, o que está acontecendo, e tentar sempre pensar para fora da caixa, para fora da bolha, né? Eu acho que esse é um grande erro dos políticos, de alguns políticos, né? Ficam falando para dentro da sua bolha. Isso, do ponto de vista de uma eleição proporcional, é ok. Né? Mas quando tu almeja uma eleição majoritária, tu precisa extrapolar a tua bolha. Tu precisa conversar com outras bolhas, né? Tu precisa ter ali um diálogo com o centro, porque ele é um centro decisório, já se mostrou, né? Então a gente não pode estrategicamente errar pensando que a gente vai se eleger falando com um grupo só, um grupo político, né? Então eu acho que isso os políticos precisam, e aí a assessoria tem que se qualificar para isso, né? Para ela também entender que ela tem que levar o político para esse caminho, né? Acho que nada que avilte o político, né? A essência do político, mas em 2008 eu trabalhei com um redator numa campanha que ele tinha sido um redator da equipe do Lula Mendonça, na eleição que o Lula ganhou. E ele relatou um fato que ocorreu na campanha que me chamou muita atenção, né? Que prepararam um roteiro para um programa e tal, entregaram para o Lula, tinha chegado para gravar, entregaram para ele, ele disse, eu não preciso disso, né? Jogou na mesa. Foi terminar de conversar com algumas pessoas, voltou, disse, me dá esse papel aqui que eu vou ler, porque toda vez que eu falei da minha cabeça o que eu pensava, eu não me elegi. Né? Então, acho que como ele entende a estratégia, como ele entende que, bom, tá bem, agora eu preciso ler essa carta para os brasileiros, né? E fazer um aceno para o centro e para a direita de que eu vou me eleger e não vou ser um maluco, né? Então, acho que ele... E eu, como amante da política e de estratégia, tem que compreender. Isso possivelmente saia um corte até do grupo de oposição, dizendo, olha aí, tá elogiando o Lula. Mas não é, né? É que eu tô elogiando o bicho político, né? Como ele se comporta no tabuleiro, com as ideias, eu posso discordar, mas eleitoralmente ele tem um desempenho que eu preciso olhar e analisar, né? Como é que foi isso, como é que é isso. Então, a minha função é essa, né? É entender como é que se ganha a eleição e como é que se perde. Mas eu acho que uma vantagem que tu tem, e eu acho que a gente como agência, sem falsa modéstia aqui, né? É ter a leitura do cenário político, saber fazer a leitura de política e também ter a noção de comunicação. E isso vai muito do conhecimento do Bruno, por ter trabalhado muitos anos com política, né, e comunicação.
Porque às vezes o político, ele, quando vai para uma campanha, vai buscar uma agência, e pode pegar uma agência muito conhecida, com nomes fortes, que tenha bastante experiência no digital, mas ela não vai conseguir ter a leitura do cenário político. Perfeito. E ela não vai conseguir o objetivo. Isso. Que quando a gente vai para uma eleição e vai pensar uma campanha, uma estratégia de campanha, a gente não vai buscar só a audiência ou só o engajamento. É isso. O objetivo é voto. O objetivo é ganhar a eleição. Eu acho que vocês dois têm uma... Não é porque vocês estão aqui, mas eu acho que vocês têm... Acho que vocês têm uma... O podcast ganhou um elogio. Pedir dinheiro emprestado depois, eu acho. Vocês têm essa vantagem de ter tanto conhecimento político quanto conhecimento de comunicação. Tu né? sabe que eu sinto muita falta disso no mercado, sabe? Então a gente tem na nossa equipe um jornalista que entende muito de conteúdo ideológico e de todos os conteúdos possíveis, né? É um grande cara. A gente conseguiu achar essa peça, né? E que entende de política e tudo mais. Aí tem mais eu, né? E aí quando a gente vai em algumas agências, a gente vê excelentes jornalistas, excelentes publicitários, excelentes tudo, né? Mas o cara não tem a vivência política e entender de comunicação, vocês entendem, e entender de política é diferente, né? Então em Alvorada a gente buscou uma agência que entendia de comunicação e entendia de política, né? Justamente porque a gente sabia que lá o pleito se passava e a gente faz uma vitória em cima de 2 campanhas que buscaram boas agências, mas eram agências de publicidade, né? Eu sempre digo, né, eu não quero ganhar Cannes, eu quero ganhar voto, né? É isso aí. Então, tem um general americano, Douglas MacArthur, inclusive, que dizia, né, não existe substituto para vitória. Eu quero ganhar, né? Então nós vamos ter que... Eu não preciso que seja muito esteticamente perfeito, bonitinho, mas eu preciso que comunique, que faça efeito, que vire voto. Eu preciso... Então essa coisa de saber o que comunicar e tal, isso é legal. O que acontece às vezes, eu acho que as agências, elas buscam soluções que funcionam no privado ou para algumas coisas e botam direto na política da mesma forma, bom, aqui vai funcionar também. E não é bem assim, né? Não é. Por exemplo, tem que ter esse olhar político. E também acho que ser uma agência só de política também não vai... Tu tem que estar... A gente tem clientes... Nossos clientes todos são fora da política, né? E nas campanhas, em alguns momentos a gente tem a política também. Mas eu acho que tem que ter essa união. É difícil um cara que trabalha só na iniciativa privada trazer essa visão para a política e dar certo, sem ter um olhar mais... É difícil. Tem que ter. E eu acho que isso tá bem presente na Isla, assim, essa coisa do... E aí, por isso, acho que até casou tão bem já. Eu contei esse fato para vocês, né? Quando na campanha de 2022, a gente não podia errar, né? Era uma campanha de mata-mata, né? Nós estávamos ali jogando a nossa Copa do Mundo. Copa. A Copa. Então, nós não podíamos errar. E aí, chegou num determinado momento, estava tudo funcionando muito bem, estava tudo muito encaixado, mas o líder da comunicação nos trouxe, né? O João trouxe, precisamos avançar nisso. Tem dinheiro? Não tem. Mas nós vamos ter que fazer, né? Porque, e aí o João me traz sempre muita tranquilidade, porque ele tem excelentes leituras, ele é muito preparado. E ele disse assim, não, vamos por aqui, conheço os caras, eles vão nos resolver uma etapa aqui. Aí levei pro candidato, né, o Rodrigo disse, não, que vocês decidirem, liberou a grana, fizemos a contratação, cara, e aí voou. A confiança de ter a pessoa, porque eu sou um cara altamente desconfiado, né? E aí sabiado e tal, né? E aí, bom, mas entendia da comunicação, sabia que precisava, mas o que é que nós vamos fazer? Nós vamos abrir nossas listas pros caras, não, mas os caras são de confiança, tá bem. E aí o João foi muito engraçado, né? Porque eu entendo de comunicação, mas que nem eu não sou jornalista, né? Então, não sou publicitário, então vem a parte mais técnica, operacional da coisa, né? Eu não me envolvo porque tem uma equipe excelente que se envolve com isso, né? Então eu fico de fato na estratégia, né? Aí o João disse, não, porque a gente pensou os funis aqui e tal, eu disse assim, João, olha só, eu confio em ti. Você está me dizendo que vai funcionar. Só me manda o relatório depois. Me manda o relatório depois, a gente vai bater esse número. Lá em outubro a gente conversa, vai ver se deu certo. Cara, mas ó, vai, toca, vamos... E cara, foi... E é isso, mas aí ele relatava, né, que aí ele me passava a tranquilidade que ele também recebia, né, ele dizia, não, os públicos estão bem segmentados, nós estamos rendendo e tal, então ele me passava os highlights do que eram
o que a gente pensou lá de KPIs, né, para a campanha. E eu digo, não, tá tudo indo bem, nós estamos... Em 2018, a gente tinha uma outra forma de fazer campanha no digital, né? 2018, a coisa estava meio... Ainda engatinhando, né? Nesse nível... Nesse nível não tinha. E aí, uma semana antes da eleição, a gente percebeu, fazendo as nossas planilhas de controle, a gente percebeu que talvez a gente não fosse se eleger. A gente estava fazendo a campanha para pegar a última vaga. Essa era a nossa organização. A gente sabia que a gente precisava fazer 17 mil votos para fazer a última vaga dentro daquele grupo ia fazer de vagas, de cadeiras na Assembleia. E aí, faltando uma semana mais ou menos, eu comecei a dizer para o João redirecionar todos os nossos patrocinados para Porto Alegre, porque eu já tinha uma percepção de que Porto Alegre não ia entregar o quantitativo de votos que a gente precisava. A gente precisava de 5 mil votos em Porto Alegre na época, e aí a gente fez 4.500. E faltaram 500 votos. E aí o João, sempre muito perspicaz, né? Quando eu comecei a tirei patrocínio de outros lugares, botei tudo para Porto Alegre. Ele disse assim, nós não vamos chegar em Porto Alegre. Eu disse, não vamos. Então, ali o João veio em 2018 para a equipe, né? E eu me afinei muito com ele, assim, um cara extremamente competente. E aí a gente se afinou, começamos a trabalhar, depois aí a gente seguiu em linha, parceiros. E aí quando veio 2022, bom, aí o João já estava com outra experiência também, já estava trazendo outras técnicas, né? E aí eu disse, não, João, toca, confio em ti, vamos atrás do resultado. E eu estava cada vez mais direcionado a isso, né? O Rodrigo foi, ao longo do tempo, me tirando de algumas áreas, e aí fui acabando ficando responsável pela coisa macro, que é ele brinca, né? Que é o cara que mantém os pratinhos girando, né? Tem que... todo mundo faz uma coisa. A gente tem uma equipe fabulosa, assim, financeira, administrativa, logística, enfim. O João facilitou muito o nosso trabalho naquela campanha, deixou uma base muito boa. A gente sempre usa como case, assim, aquela campanha que a gente fez pro Lorenzoni e agora, né, a do Douglas Martello também tem um baita case. Sim. A gente está se encaminhando para o final, Godinho, mas eu queria fechar com aquela pergunta que a gente já fez no off, né? Comunicação ganha eleição? Comunicação, eu acho que não ganha eleição, mas ela perde a eleição. Então, eu acho assim, eu vivi isso em Porto Alegre agora. A gente fez uma campanha redonda para um cargo legislativo, né? Redondinha. A nossa comunicação era melhor, disparada, com os públicos, direcionada, qualidade, estética, tudo. E eu acho que a gente faltou algo no off, faltou algo na mobilização, enfim, faltou espalhar melhor. Então, a gente acertou tudo na comunicação e não deu, né? E eu acho que eu já vi eleições irem para o buraco na comunicação, principalmente nessa coisa da rede, né? Por não saber lidar, por exemplo, com a onda de cancelamento dos haters. Então é isso. Se tu não tiver uma comunicação bem estruturada, organizada, enxuta, bem estrategicamente bem posicionada, se tu não tiver isso, tu vai pro buraco. Mas só ela não vai te dar também. Então tu tem que ter o multiplicador local, tu tem que ter esse combo bem feito, né? Eu sempre digo, um avião nunca cai porque alguém apertou um único botão, né? Ou deu uma pane num único fio, né? Então é sempre um conjunto de coisas, né? E eu acho que ganhar também não é só mérito do coordenador geral, o mérito da estratégia, o mérito do grupo de comunicação. Acho que é o combo, né? Acho que o candidato que monta o melhor combo, ele convence o eleitor que é ele o cara. Voto com o relator, então assina embaixo. É isso aí. É isso aí. Quando ganha não tá tudo certo, quando perde também não tá tudo errado, Exato, né? Então é isso, é um processo de amadurecimento, né? e de entender erro, corrigir, manter o que tá certo. É isso, sempre isso aí. Cometer novos erros, né? Meu pai dizia. Show de bola. Muito obrigado, Não, eu Godinho, que agradeço, gente. Obrigado. Obrigadão mesmo, aí, né, por estar com a gente, aceitar o convite, aí vir para esse papo legal, foi muito show e a gente segue falando aí. É isso aí. Obrigado, gente. Valeu. É isso aí, sigam a gente nas redes sociais. Queria aproveitar para falar que a gente teve algumas mudanças, como a gente tinha falado. A Marina, ela
partiu para novos desafios na agência, né? Então a gente tem agora a Sara, que assumiu como a nossa gestora de projetos, que já iniciou e está muito bem aí, tocando ficha com a nossa equipe lá. E também temos o Rafa, né? Rafael Ribeiro, para tocar o nosso comercial. E também começou com a gente aí faz assim, 2 semanas? Por aí, eu acho. 2 semanas, o Rafa já está aí também levantando contato, indo atrás de cliente. E a gente já se encaminha para entrar 2025 bem organizado, com processos bem definidos. E para a gente fazer um ano muito bom. 2024 a gente fecha o ano bem, foi ano de campanha, mas a gente teve um ano que a gente conseguiu atingir todos os resultados que a gente queria. E a gente pretende fazer um 25 ainda melhor. Beleza? Show. Fechou. Valeu, abraço. Valeu, Valeu, abraço. Tchau.